Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje nós vamos conversar sobre as partes de uma narrativa. O que faz uma narrativa ficar melhor, ficar pior? Nós vamos falar sobre diálogo, sobre cena e outros elementos bastante fundamentais para quem gosta de escrever narrativas, sejam elas narrativas curtas ou narrativas longas. Mas para fazer esse papo, eu me inspirei no Oscar. Acabou de acontecer o Oscar, então eu estou aqui, só que não, né? No cenário em que acontece a entrega da premiação, para usar os filmes que concorreram ao Oscar como exemplos. Exemplo de boa cena, exemplo de boa ação. A gente vai bagunçar todas as categorias do Oscar para poder pensar, trabalhar e entender os elementos, as partes de uma narrativa. Vamos falar então sobre as partes de uma narrativa. A ideia aqui é que vocês tenham mais consciência sobre os elementos da narrativa para que vocês possam planejar melhor, com mais calma, os textos de vocês. Sejam narrativas curtas, como contos, como narrativas longas e, claro, também autoficção, livros de não ficção. Notem que antes mesmo da gente começar a escrever, de abrir o Word, a folha em branco e sair escrevendo, o ideal é que a gente já tenha ideia de como vai ser estruturada a nossa narrativa. Ambientação, personagens, diálogos, cenas principais, universo ficcional. E tudo isso a gente vai ver aqui agora o que são cada uma dessas partes, qual a importância delas para a narrativa. Para exemplificar, eu trouxe aqui exemplos dos filmes que concorreram ao Oscar 2024, filmes produzidos em 2023. Eu vou explicar para vocês qual foi o critério que eu usei para trazer esses filmes. O Oscar, como vocês sabem, tem diversos filmes, são 53 obras que concorreram ao Oscar, em várias categorias. Eu coloquei aqui na tela para vocês verem filmes que eu assisti desse período e que também concorreram ao Oscar. Esse foi o corte, tá? Filmes que estavam concorrendo ao Oscar em alguma categoria, por exemplo, Indiana Jones concorreu na categoria de trilha sonora, mas ele está aqui porque ele é um dos 53 candidatos ao Oscar. E filmes que eu assisti durante o ano. Então, ao mesmo tempo que não está nessa lista o Mussum, que é um filme brasileiro que não concorreu ao Oscar, embora seja de 2023, também não está aqui na lista um filme que tenha concorrido ao Oscar, mas que eu não tenha assistido ainda antes de gravar esse vídeo. Tá bem? Então, gente, aqui não é a ideia de dizer qual a melhor cena do ano, qual o melhor diálogo do ano. Não, eu quero trazer exemplos de boas cenas, bons diálogos, para que vocês possam perceber como nenhuma história vai ser perfeita, vai ter tudo ótimo. Algumas histórias vão focar mais no diálogo, outras vão focar mais no suspense, outras podem focar mais no universo ficcional, e tá tudo certo. A gente não tem como fazer uma comida colocando todos os temperos que tem na cozinha ao mesmo tempo e na mesma intensidade. Então a ideia aqui é trazer para vocês as partes de uma narrativa e usar os filmes como uma brincadeira, como um jogo lúdico aqui, o que se presta bem para o YouTube, para a gente pensar nessas histórias como partes delas. Porque a pessoa leiga, ela assiste a um filme ou ela lê um livro e ela diz gostei, não gostei. Mas a pergunta mais importante é o que você gostou, o que não gostou do filme ou do livro. E para isso a gente tem que entender um pouquinho essas partes da narrativa, que foi a divisão que eu fiz aqui. Nesse diagrama eu vou mostrar para vocês quais são os elementos que nós trabalharemos: argumento, universo ficcional, ambientação, cena, diálogos, passagem do tempo, começo, desfecho, turning point, romance, mistério, revelação. Então aqui são as partes que a gente vai analisar ao longo desse vídeo. E aí tem, claro, personagens. Personagens vão ser provavelmente mencionados aqui, mas farei um vídeo à parte, porque personagem rende uma conversa bastante longa. Vamos começar por melhor argumento. Qual desses filmes aqui, que estão no meu escopo, desses 16 filmes, tem o que eu chamaria de melhor argumento? E eu trouxe o Pobres Criaturas. Pobres Criaturas é um filme fantástico, é um filme diferente. Ele foi o segundo lugar, digamos assim, no Oscar, pelo número de premiações, mas sem dúvidas é um filme que vai ser lembrado daqui a 10, 15, 20 anos. Para nós não importa muito se o Oppenheimer é melhor ou não do que o Pobres Criaturas, até porque a gente aqui não está falando do filme. Existem aspectos técnicos dos filmes que quem sabe julgar são as pessoas da área do cinema. A gente que gosta de escrever e de ler vai avaliar a história. A gente também não está lendo o roteiro, tá, gente? Aqui a gente está avaliando a história. Então a história é boa, o argumento é bom, o personagem é bom.
Eu vou ler para vocês o argumento desse filme Pobres Criaturas, para quem não viu. Aqui eu vou tentar não dar spoiler, e se eu for precisar dar algum spoiler, como na parte de finais, eu aviso, tá? Então eu vou ler para vocês o argumento do Pobres Criaturas. A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige libertação e igualdade. Isso é o argumento, é o resumo da história em 2, 3 linhas, sem contar o final, mas fazendo com que o leitor, o espectador, tenha vontade de ler aquela história. Muitas pessoas escrevem um livro, escrevem um romance de 300 páginas, aí eu peço, mandem para mim o resumo, manda para mim a sinopse, manda para mim o argumento do teu livro, e não conseguem reduzir isso em 2, 3, 4 frases, 2, 3, 4 linhas. Então é muito importante que a gente consiga instigar o leitor dizendo qual é o principal, qual é a coisa que mais chama atenção, qual é o fio condutor da minha história. O Oppenheimer, claro, tem um argumento muito sólido, que é a biografia do criador da bomba atômica. Mas o Pobres Criaturas, até por ser uma história ficcional, ele tem esse argumento que ele é mais inventivo, ele é mais instigante, e aí a gente fica com vontade de ler essa história. Então, quando eu li a sinopse, não, o filme não tinha ainda ganhado tantos prêmios. Ele era falado, mas ele ainda estava lá junto com os outros. Quando eu li essa sinopse, eu disse, é esse filme que eu vou ver no cinema prioritariamente. Tá bem? Então, o melhor argumento é qual é a ideia, qual é o plot, qual é o resumo do filme ou da história de vocês que vai fazer o leitor ou o espectador se interessar por ela. Então, o melhor argumento para mim é o Pobres Criaturas. Gente, coloquem nos comentários aí se vocês discordam, tá? Para mim, o melhor argumento é tal. E isso é até legal para que outras pessoas vendo esse vídeo tenham mais 10 de filme para assistir. Agora vamos para a categoria Melhor Universo Ficcional. O universo ficcional é uma das coisas também fundamentais na escrita de ficção. Por quê? Porque o universo ficcional é a construção do mundo em que a história se passa. E esse universo ficcional ele é mais do que a ambientação. A ambientação é o quarto, é a casa, é a cidade. O universo ficcional, eu sempre dou como exemplo de todos os tempos Star Wars. Para mim, o universo ficcional de Star Wars é até melhor do que a história de Star Wars, pelo menos os filmes originais. Então, o universo ficcional é o mundo que o artista cria, que o escritor cria, para ambientar a sua história. E, de novo, o vencedor dessa categoria não poderia ser outro que não o Pobres Criaturas. O Pobres Criaturas, ele cria um universo num tempo e espaço indefinido. É o passado, mas é um passado que tem algumas tecnologias que nem hoje a gente vê. Então, essa criação de um tempo e espaço lúdico, exagerado, caricaturado, ela potencializa a história, porque é uma história fantástica. Além de ser uma história ficcional, aqui é importante fazer um adendo, tá? No Oscar, eles dividem para o roteiro original, roteiro adaptado. Roteiro original são aqueles roteiros que foram escritos para o filme. E roteiro adaptado são roteiros que foram inspirados em livros, peças de teatro, outros filmes, etc. Aqui, a gente vai dividir diferente. A gente vai dividir em histórias que são ficcionais e histórias que são inspiradas em fatos reais. Algumas mais inspiradas, né, mais próximas do fato real, outras menos. Mas então, para nós, aqui importa é que o Pobres Criaturas, por exemplo, é uma história ficcional. Foi criada pelo... Deixa eu pegar aqui o nome direitinho do autor do livro. Foi criada pelo Alasdair Gray, publicada em 92. Então, não é uma história criada... O Tony McNamara, que é o roteirista, ele não criou essa história do nada, mas o livro criou a personagem Bella Baxter, o livro criou o universo ficcional, que depois, claro, os diretores e produtores potencializaram aqui. Vale dizer, inclusive, que o universo ficcional de Pobres Criaturas é tão interessante que ele não apenas é o nosso escolhido aqui pela criação desse universo do ponto de vista da história, quanto a produção do filme, figurino do filme, ganharam Oscar também pela genialidade, pela singularidade e pela potencialidade. Porque não adianta criar um universo ficcional maravilhoso, diferente, maluco, se isso não potencializa a história. E no Pobres Criaturas, o universo ficcional potencializa a história. Aquela cena em que ela descobre a pobreza, em que ela descobre as coisas ruins da vida, é super estilizada, é super reduzida no plano e no espaço,
e isso funciona muito bem para a narrativa. Então, ao se permitir criar um universo que usa cidades reais, ele menciona Lisboa, Paris, mas não é exatamente a Lisboa real. Tem alguns traços da Lisboa real, mas é num tempo e espaço ali bastante mítico, tá bem? Então, universo ficcional vale a pena para quem vai fazer uma narrativa parar para pensar em universo ficcional. Nós temos aqui nesse canal vídeos falando um pouquinho mais sobre o universo ficcional. Esse é um dos elementos mais importantes para a construção de narrativas. Aqui tem uma imagem, ó, de como é esse universo criado. Não é apenas a criação de uma casa, embora a história comece com a Bela presa numa casa, depois ela vai ao mundo. E esse mundo é um mundo estético. É um mundo inspirado no mundo real, mas um mundo estético. Aí a gente vem para a categoria que eu chamei de melhor ambientação. É um pouquinho diferente do universo ficcional. O universo ficcional, como nós vimos, é a criação do tempo, do espaço, a linguagem, as leis que regem o lugar. A ambientação é mais restrita, é o cenário mesmo. E a melhor ambientação, na minha opinião, ou pelo menos uma grande ambientação entre esses filmes, é a do Oppenheimer. Oppenheimer é um filme grandioso, mas é a história, a escolha do texto do Christopher Nolan, que fez o roteiro, baseado num livro também já publicado antes, sobre a biografia do Oppenheimer. A escolha do Christopher Nolan foi que a história se passasse em ambientes fechados. Então ela se passa, são dois planos, né, para quem já assistiu o filme, ela acontece em duas épocas diferentes. Uma época em preto e branco, que é o que seria o mais próximo, e a parte colorida, que é a época da construção da bomba propriamente dita. Em ambas, nós temos o Congresso, numa delas, e a cidade fictícia criada para construção e teste da bomba. Então, são espaços fechados. Tem várias cenas ali no começo da universidade, onde ele está construindo aquela bomba. Então, isso é muito interessante. Como ele usa os ambientes, os espaços fechados, para aumentar a tensão, para focar mais no diálogo, para nos mostrar mais aquele trabalho de pesquisa, as cenas em que eles estão estudando, sentados como se fosse uma sala de aula mesmo. Então a ambientação do Oppenheimer funciona muito bem para o filme e para a história, que é o que nos importa. A história, ela se reduz às ideias, às falas, às expectativas dos personagens, porque a ambientação ela é mais reduzida, ela é mais tímida. Então a ambientação aqui é algo muito interessante. Aliás, vale lembrar, para quem assistiu ao filme, de que a cena pós a explosão, teste da bomba, é numa espécie de um auditório em que ele vê as pessoas fervorosas, as pessoas comemorando de uma forma radical, de uma forma que ele mesmo, segundo o filme, considera perigosa e preocupante. Então, olha como a escolha essa cena vai se passar aqui, a próxima cena vai se passar aqui. Como pensar o local de cada cena, a ambientação de cada cena dentro do universo já construído é interessante. E o Oppenheimer, para mim, uma das razões do sucesso dessa história é, sem dúvida, a escolha da ambientação. Progressão no tempo. Isso aqui é importante porque a gente não vai conseguir contar uma história do começo ao fim, especialmente quando essa história se passa ao longo de vários anos. Então, existem alguns livros, alguns filmes, que eles vão contar histórias de personagens que se passam por 10, 20, 30, 100 anos. E essa história, ela tem que ter progressões no tempo. Ela pode ter cortes ou sumários, que são as duas formas de progredir no tempo. Só que é difícil fazer isso, porque às vezes fica tudo muito rápido, muito resumido. E ao invés de nós termos uma história que nos envolve, que nos toca, que é construída por cenas, nós temos um grande resumão, nós temos um grande sumário. Então aqui, embora mais de um filme tenha essa ideia de trabalhar com várias épocas distintas, inclusive os dois citados anteriormente, eu trouxe como um exemplo de filme que trabalha bem a progressão no tempo, O Maestro. E aqui eu não estou falando da caracterização dos personagens, que é fantástica, mas aí tem a ver com maquiagem, com outras coisas que não é o nosso foco. Eu estou falando aqui sobre como a história consegue cobrir um período grande de tempo, desde o personagem novo, do maestro novo, até o maestro já mais velho, já no final de sua vida, e não apenas ele, como também o par dele, o romântico, a esposa dele. Então, como a história consegue cobrir esse período longo de tempo, fazendo sim alguns cortes, acelerando sim alguns momentos, mas conseguindo
parar em certas fases da vida para que a gente tenha empatia pelos personagens, para que a gente entenda os conflitos macros da vida deles, para que a gente até se emocione em algumas das cenas. Não vou dar spoiler aqui, mas é um filme que é um filme muito emocionante em algumas das cenas. Então, me parece que o Bradley Cooper, que é o roteirista aqui do Maestro, e o Maestro é um roteiro original, o Bradley Cooper ele soube trabalhar muito bem essa progressão no tempo. Notem também que um filme pode não ganhar nenhum Oscar, o Maestro não ganhou nenhum Oscar, foi esnobado pela academia e o pessoal ali no YouTube, os críticos também meio que esnobaram o Maestro, mas para nós que estamos olhando não o filme, mas a história, é uma história que funciona, é um personagem interessante, tem essa passagem de tempo interessante, então o Maestro vai aparecer aqui na minha apresentação algumas vezes, tá? E a primeira vez que aparece é pela forma como ele progride no tempo, sem ser muito arrastado, sem enrolar, mas também sem ser muito acelerado, sem ser muito sumarizado. Melhor cena, talvez seja o meu preferido aqui, quando eu fui pensar, porque olha, foi bem legal fazer esse vídeo aqui, gente. Eu parei, depois de assistir alguns filmes, fui assistir outros para complementar, e aí parei para pensar qual a melhor cena de todos os filmes que eu assisti. Tem várias cenas fantásticas, Pobres Criaturas tem cenas incríveis, O Maestro tem uma cena fantástica, pelo menos, Naiade também tem cenas interessantes, mas a cena que, inclusive depois o Oscar referiu essa cena, e ela é referida por várias pessoas também ao comentar o filme. Para mim, a cena mais impactante, eu assisti esse filme no cinema, às vezes faz diferença a recepção, né? Mas essa cena da explosão da bomba no teste. Essa cena aqui é impressionante, porque na época que estão construindo a bomba, primeiro que o filme já tem lá 1h30, eu acho, e eles estão naquela tensão se vai dar certo ou não. Depois, a gente sabe o que significa a bomba atômica. Hoje, a gente sabe o estrago que ela fez, o quanto ela mudou o mundo. Então, quando aquela bomba estoura no teste de forma segura, né, não tem ninguém se machuca e tal, só que a gente vê o que é aquele cogumelo, aquela coisa horrorosa, aquela dimensão, o nosso coração para, porque a gente sabe no que isso vai dar. E o filme, e aí acho que o Christopher Nolan foi responsável por isso, ou foi a montagem, inclusive a montadora do filme ganhou o Oscar também. O filme tem a habilidade de, na cena da explosão da bomba, ele fica em silêncio. Ele fica mudo por alguns segundos. Só que são segundos muito contundentes. A gente está vendo de longe aquela bomba explodir, porque os personagens estão de longe, a expectativa é incrível. Aliás, a cena ela é longa, porque a cena ela vai antes da explosão, contando, né? Faltam tantas horas, faltam tantos minutos, aí foi 10, 9, e aí explode aquela bomba. É uma cena incrível, é uma cena que vai ficar para aquelas, quando se passa aqueles replays de filmes, aqueles resumos de vários filmes, é uma cena para ser reproduzida. Então, para mim, esse é um grande exemplo de cena. E notem que a cena começa antes da explosão e termina um pouquinho depois da explosão. Quando vocês forem escrever as cenas de vocês, não tenham pressa. Minha cena é no momento em que o bandido dá um tiro no personagem. Mas não constrói a cena apenas do momento em que ele já está diante do personagem com a arma na mão. Constrói essa cena dos dois chegando até o local, de repente há um impasse no meio do caminho, cria um suspense, diminuam a velocidade narrativa, sem, claro, enrolar, sem fazer barriga no texto, para que o desfecho da cena torne ela mais impactante. Se a cena da explosão da bomba aqui, teste, fosse uma cena de 1, 2 minutos, 3 minutos no filme, a gente não lembraria dela tanto quanto a cena que foi construída durante muito tempo. E ela não é o desfecho do filme, tá? Essa cena aqui tá no meio do filme. Então, realmente foi uma cena marcante para mim, já no cinema eu senti isso, e pensando depois nas cenas que eu assisti, ela ficou como a escolhida, embora haja, claro, várias cenas muito boas em todos esses filmes. Diálogos, gente. Diálogo é uma das minhas paixões nos textos, né? Gosto de ler diálogo, gosto de editar diálogo, gosto de escrever diálogo. E aí eu não tive como, embora no Oscar isso seja proibido, eu aqui roubei um pouquinho na nossa brincadeira e eu escolhi 3 filmes. Então, eu coloquei 3 filmes que são os melhores diálogos entre os 16 filmes que eu assisti e estão concorrendo aqui. E são 3 ótimos exemplos de diálogos para quem vai escrever narrativas. O primeiro, de novo, Pobres Criaturas. Pobres Criaturas tem um diálogo mais visceral, um diálogo mais direto.
pela condição da Bella Baxter, que eu não vou poder falar muito aqui que condição é essa para não dar spoiler, mas pela condição da Bella Baxter, ela tem frases muito cruas, muito diretas, que a gente não vê na sociedade e que são ditas em situações. Posso dar um exemplo aqui? Ela está numa mesa ali com um casal de amigos e ao invés de ela ser polida, ela vai dizer para a mulher que o determinada situação sexual ali tem gosto de X. Isso é surpreendente. Nós não temos esse tipo de diálogo com nossos amigos, ainda mais na mesa no restaurante, uma pessoa que não é tão assim íntima dela. Então os diálogos são cortantes, os diálogos eles descem, eles nos rasgam. E claro, os diálogos que questionam a sociedade, os padrões da sociedade, não apenas os diálogos que vão puxar para o lado do humor. Embora essa discussão sexual do filme é muito interessante também. Então, Pobres Criaturas tem diálogos interessantes por serem diálogos diretos, diálogos cortantes, diálogos precisos, não tem nada sobrando nesses diálogos, isso é importante também. O diálogo não pode ser uma encheção de linguiça, uma encheção de tempo, e os diálogos aqui são necessários, são essenciais para a história. Outro exemplo é o Maestro, vai voltar o Maestro aqui. No Maestro, nós temos também diálogos que são diálogos marcantes, mas aqui acontece uma estética oposta, que é o subtexto. Os diálogos são muito marcados pelo subtexto. Tem uma cena, acho que dá para contar, até porque o personagem é um personagem público, né? Um personagem que existe. Então, o maestro Leonard, ele é bissexual e ele tem um relacionamento aberto ali com a sua esposa. Só que as filhas crescem. Em algum momento, a filha mais velha dele questiona, porque ela ouve coisas das amigas, ela fica muito chateada e ela, de certa forma, questiona a mãe. E nós não vemos essa cena dela questionando a mãe. Nós vemos a cena da mãe dando a entender para o marido de que a filha está questionando e que ele precisa conversar com a filha. Só que essa cena do diálogo dele com a filha é uma das coisas muito bacanas. Inclusive, eu vou ver se eu separo esse trecho para passar nas aulas. Porque eles conversam, há um diálogo, mas as coisas mais importantes não são ditas. Fica tudo no subtexto. O que já é uma violência, né? Porque ele não consegue mentir. Ele não consegue dizer para ela que é tudo mentira, que ele não tem relacionamento nenhum com ninguém, que ele é fiel à mãe dela. Ele não consegue dizer isso. Só que ele também percebe que ela não vai entender a complexidade daquele relacionamento, daquela vida e daqueles desejos. Então, é um diálogo cheio de silêncios, está todo no subtexto. E o maestro tem vários momentos assim. É um diálogo realmente que chama atenção pelo subtexto, oposto do Pobres Criaturas. E olha que legal, né? A gente pode ter coisas interessantes fazendo uma estratégia ou outra. Pode ter um personagem verborrágico, falastrão, que funciona, como lá a Emília, por exemplo, Monteiro Lobato, e pode ter um personagem mais quieto ou que ele é mais evasivo e que funciona também. Importante é que em ambos os filmes, nós não temos o excesso, nós não temos o diálogo sobrando, nós não temos a enrolação. Nós temos diálogos que são como Remo e a Pregoa, diálogos necessários para a história. American Fiction apareceu pela primeira vez aqui na nossa lista, American Fiction. E American Fiction eu coloquei pelo humor sagaz. A cena dos 5 jurados do prêmio literário, ao definir o livro que será vencedor, dizendo que é preciso ouvir mais vozes negras, sendo que dos 5 jurados, 2 eram negros e os 2 não queriam aquele livro como vencedor e foram silenciados pela maioria que escolheu a revelia da opinião dos 2 o livro, é outra daquelas cenas que a gente vai ter que passar nas aulas, que vai ficar aparecendo os cortes dela na internet, porque ela é muito representativa. Então aqui o diálogo ele é também mais parecido com o do Pobres Criaturas, é um diálogo mais direto, aquele tipo de coisa que a gente pensa, nossa, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, eu não acredito que eu estou vendo isso, e o curioso aqui é que o diálogo ele é irônico, ele é sarcástico, o diálogo diz uma coisa apontando outra. Essa cena aqui, são os 3 jurados brancos do prêmio dizendo, nós temos que ouvir mais vozes negras, porque o livro escolhido é um livro de um autor negro, aí eu não vou dar muito spoiler aqui para não estragar o filme, que é um filme fantástico, aliás, assistam, mas os outros 2 estão silenciados na mesa olhando para aqueles 3. Então aqui o diálogo, o humor do filme está no diálogo. Ele é um livro fantástico, é um texto fantástico, aliás, ganhou o prêmio de roteiro adaptado, e é importante ter ganhado esse prêmio, porque ele ganhou do Oppenheimer e da Barbie, então ele ganhou de 2 filmes que eram favoritos, e o American Fiction ganhou apenas um Oscar, e foi o Oscar de roteiro. É um filme para escritor obrigatório, e vocês vão perceber como os diálogos desse filme são interessantes. Tá bem? Então, não consegui escolher um só, talvez
para ser justo, se eu fosse escolher um só, eu escolheria o Maestro pelo subtexto, por esse diálogo que não está nas palavras, está nas entrelinhas, mas o American Fiction e o Pobres Criaturas, sem dúvidas, merecem menção. Sei que tem filmes que eu não assisti ainda, dessa leva de filmes do Oscar, e que tem diálogos incríveis que inclusive seguram o filme. Mas como eu falei, aqui eu não quero escolher o melhor diálogo do ano. Eu quero falar com vocês sobre ótimos diálogos que sirvam de exemplos para os diálogos que vocês vão escrever nas narrativas de vocês. Outro elemento importante da narrativa é o começo. Claro, né? Um bom começo faz com que a gente não solte a história, não largue o filme, não largue o livro. E aí eu escolhi aqui a Barbie. O filme da Barbie, que aliás foi um pouco, não vou dizer esquecido pelo Oscar, mas ele foi preterido nas premiações, acho que merecia mais esse filme. Então, o Barbie, ele é um filme que tem um começo muito interessante. Vamos pensar o que é começo no caso do Barbie, né? Quem assistiu o Barbie vai lembrar que tem aquele início com a boneca gigante e as menininhas ali quebrando as suas bonequinhas, os bebês quebrando as suas bonequinhas, que deu polêmica, até porque muita gente levava criança para o filme e já começa naquela alusão do Stanley Kubrick, que do 2001, Odisseia no Espaço, e é uma alusão forte, a cena ficou muito forte, enfim, não cabe a mim julgar se a cena ficou de bom gosto ou mau gosto, mas o fato é que aqueles pedacinho ali já é um cheguei. Não, isso aqui não é filme de criança, a Barbie é uma adulta, a Barbie é enorme, a Barbie é gigante, e esse filme aqui vai explodir a cabeça de vocês. Então aquele começo ele já é uma espécie de carta de intenções. Deve ter gente que saiu do cinema naquela hora, né? Mas enfim. Depois o filme segue lá para Barbilândia com a musiquinha e tal, mas ele continua interessante, porque aí ele faz o contraste com aquele começo. E a gente fica pensando, tá, mas o filme não é sobre essa Barbilândia aqui, todo mundo dando tudo feliz, todo mundo alegre, mas é contagiante, porque é muito colorido, a música é muito animada, os personagens estão ali nos seus estereótipos, até que tem a cena em que a Barbie manifesta tristeza. Não havia nenhum espaço para tristeza naquele mundo encaixadinho, no mundo dos brinquedos. E a Barbie manifestar tristeza é o final do que se chamaria de primeiro ato, né? É onde começa, então, a história a se desenvolver, onde o conflito aparece e a história se desenvolve. Então, eu considero esse começo um ótimo começo. Ele nos prende na cadeira. Não sei se alguém que não largou o filme por questões ideológicas, enfim, conseguiu largar o filme depois desse primeiro terço aí, desse começo de filme. Então a Barbie, para mim, é um começo, um exemplo de começo bem interessante. E também a Barbie é o meu exemplo de turning point. Por que turning point? Porque tanto essa tristeza da Barbie, que vai motivar toda a história, ela é interessante, porque a gente não espera isso, né? A gente não espera que a Barbie vai ficar triste, que ela vai questionar aquele padrão, e ela faz, e é esse o motor do filme, e eu acho muito corajoso esse roteiro da Greta, então, o Greta Gerwig. Então, embora ele tenha esse turning point, também me parece um turning point muito legal o momento em que ela chega na cidade, e aí não é a criança que tá brincando com a Barbie, tá com pensamentos tristes, é a mãe da criança, é a personagem da Glória. Isso para mim é um outro turning point interessante. E aí eu não vou dar muito spoiler aqui, mas me parece que os desfechos que o filme vai levando, tanto aquela questão da música que foi famosa, Just Can, e o desfecho do filme, são outros turning points dentro da narrativa. A narrativa vai num caminho, te leva para outro, vai para outro, vem para outro. Então a Barbie me parece que é um filme, não é um filme feminista, é um filme questionador. Pessoas de diferentes grupos podem questionar as suas existências, suas vidas, a partir de um filme como esse da Barbie, e esses turning points me parecem realmente interessantes. Certo? Agora eu vou entrar na tela dos melhores finais. E aí, se alguém não quer levar spoiler, dá uma puladinha de uns 30 segundos, 60 segundos aí no vídeo. Mas assim, eu não vou dar o spoiler, né? Total do filme, mas é que para explicar por que aquele filme é tão bom, pode escapar alguma coisa. E aí, a gente, de novo, vou ter 3 filmes. Vou roubar de novo aqui e vou colocar 3 finais que eu achei muito bons e são finais diferentes um do outro. Primeiro, o Naiad. O Naiad, que é a história de uma nadadora com 60 anos, ela resolve atravessar a nado um percurso que levaria 60 horas nadando, de Cuba até a Califórnia. Ela já tinha tentado isso quando era atleta olímpica e não tinha conseguido, e aí ela vai tentar de novo nessa idade de 60, e é uma história real, né? É uma história inspirada em fatos reais. O Naiad, ele tem um final que é um final edificante, então é um final, enfim, bom.
aqui está o, né, final positivo, mas a forma como ele vai nos levando para aquele final, tanto ao longo do filme inteiro, porque o filme inteiro converge para aquele final, quanto nos instantes anteriores àquilo, a cena dela chegando e ninguém pode tocar, e aquela tensão, alguma coisa vai dar errado. Então, toda essa construção de final do Nayade me pegou. Talvez pessoas mais críticos de cinema, ou academia, torçam o nariz para filmes assim, mas esse final edificante, ele consegue, nem sempre é um final bobo. Eu acho importante isso. A gente às vezes acha que o final edificante é sempre aquele final de sessão da tarde, que tá num auditório, todo mundo aplaudindo, ou é o casal que se beija no meio da rua e daí tem uma manifestação ali. Não, não é isso. Aqui nós temos um filme que ele tinha que acabar com um final ia ser impactante, por um motivo ou por outro. E ele consegue nos ganhar naquele final. Então o Nayade é um exemplo bom de finais edificantes, finais felizes, e tá tudo certo com isso. Se a história fecha ali, ela funciona. E deixa eu só falar mais um pouquinho do Nayade, é que o pós-crédito ali, o prólogo do filme também é bem legal, porque ele mistura as duas atrizes com as duas pessoas da vida real. Então aparece elas interagindo, a gente consegue entender quem é a Nayade da vida real, quem é a treinadora da vida real. Então aqui também tem esse detalhe, que o final tem esse gostinho a mais aí. Esse filme aqui é um filme diferente, chamado O Conde. Ele é um filme chileno que não concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele concorreu ao Oscar de melhor montagem, se eu não me engano, melhor fotografia. E até para surpresa de muita gente. Mas foi legal esse filme estar na lista porque dá luz para esse filme. É um filme que está no Netflix. Até foi produzido pelo Netflix. Mas é um filme chileno. E ele é sobre... O tema dele é interessante porque ele é uma história em que o Pinochet é um vampiro. Todo mundo sabe que Pinochet foi o ditador chileno, responsável por dezenas de milhares de mortes na ditadura chilena. Aqui no Brasil nós tivemos 3, 4 ditadores ao longo do período militar, e lá no Chile foi quem personificou isso durante todo esse tempo, foi o Pinochet. Pinochet toma o poder matando Salvador Allende, que era o presidente da época. Então o Pinochet é um vampiro nessa história. É uma grande alegoria. O filme, enfim, eu acho o argumento do filme muito bom, a ideia do filme muito boa. O filme em si tem umas viagens lá que não me pegaram, é todo em preto e branco, por sinal, mas o final, que eu não posso dar muitos detalhes também, ele tem uma surpresa legal, porque ele traz um outro personagem histórico como sendo a mãe do vampiro Pinochet, que nem ele sabia que tinha essa mãe, então eu não posso dizer que personagem histórico é esse, mas combina muito bem com a história. E aí eles estão nos dias de hoje, eles estão nos anos 2020 e poucos, e na história, o vampiro ele envelhece se ele não comer corações humanos e ele rejuvenesce se ele comer corações humanos. O que explica porque o Pinochet era um senhor de idade, mas quando ele encontra essa mãe, ele decide que ele quer rejuvenescer e que ele quer viver nesse Chile democratizado, no Chile democrático, como criança. E até a mãe dele diz: vai ser bom para mim ser uma rica num país de pobres. Então toda crítica, esse filme aqui também tem diálogos bons porque ele tem crítica na lata. A gente pensa, as pessoas dizendo coisas para Pinochet que talvez a sociedade chilena ou mundial gostaria de dizer, e ele tem que ouvir porque ele está numa condição que ele não tem nem como reagir naquele momento. Mas enfim, aí no final é o Pinochet criança, aqui spoiler, tá? Então quem não quer ver spoiler, pula 30 segundos. É o Pinochet criancinha, novo, entrando numa escola do Chile. Ou seja, a permanência do fascismo. Claro que o Pinochet, figura histórica, morreu, só que as ideias não morreram. E ela pode estar em qualquer daquelas crianças que estão nascendo no Chile. Então eu acho que o principal desse filme é que esse filme fala sobre a permanência do fascismo. Um mal, uma chaga que a gente imaginou que tivesse sido extirpada da sociedade. Por algum tempo se parecia que sim, que estava lá nos livros de história como uma coisa do mal, e que cada vez mais tem retornado. Então esse é um filme interessante. Quem tem Netflix e gosta de filmes um pouco mais diferentes, cabeça, um filme todo preto e branco, vale a pena assistir O Conde. E aí o final do American Fiction. O American Fiction é um filme com questões muito interessantes, com um argumento muito interessante. Ele é recheado por histórias que não me parecem tão boas, mas que tudo isso justifica a partir do que o filme questiona, porque basicamente o questionamento do filme é por que um autor negro, e tanto o autor do livro que inspirou o filme, quanto o roteirista do filme são pessoas negras, por que um autor negro tem que escrever um livro sobre escravidão, sobre violência urbana,
sobre drogas, ou seja, questões estereotipadas das pessoas negras? Por que ele não pode escrever um livro sobre Alzheimer, sobre relacionamento amoroso, sobre divórcio, sobre filhos, enfim, sobre questões humanas, né? E esse é o questionamento. Então, o filme, ele, na verdade, são 2 ou 3 filmes dentro do mesmo filme. É o filme da história que o autor negro gostaria de escrever e é o filme do questionamento dele porque ele não pode escrever essa história. Logo, aquelas histórias da família que não são bem fechadas, que ficam um pouco em paralelo ali, elas estão ali porque elas são a história que ele gostaria de escrever. Mas o que para mim amarra bem isso tudo é o desfecho. E aqui, de novo, 30 segundos de spoiler, pulem que se vocês não quiserem ouvir o spoiler. Mas o final desse filme mostra que é tudo uma grande metaficção. E isso torna o filme delicioso, porque aí a gente começa a não se prender tanto à verossimilhança dos fatos ou ao questionamento dessas coisas, mas pensar se o próprio filme não é uma elaboração reflexiva sobre a condição do autor negro na sociedade contemporânea. Tá? Então, 3 finais diferentes, 3 finais, na minha opinião, que justificam os filmes. Esses 3 filmes, se os finais não fossem bons, os filmes talvez não funcionassem, mas o final e é difícil escolher final, tá? No American Fiction, inclusive, tem uma brincadeira que eles fazem um final, volta, faz outro final, então é difícil pensar em finais, e aí, claro, né, a gente tem que entender que o final do American Fiction não é o final que ele escolhe no filme, o final do American Fiction é essa metaficção de um autor escolhendo os seus finais e chegando àquela conclusão ali que é bem, enfim, pastiche, mas que tem tudo a ver com o questionamento dele. Mas pensem, na hora de planejar uma história, como a história começa e como ela termina. Nem todo filme final é a parte mais importante. O próprio Oppenheimer, o final não é o melhor, o final do Oppenheimer é o final do romance, é o enfraquecimento. No Barbie, o final ele já tem pessoas que adoram, pessoas que não gostam, mas o final tem que ser planejado. Uma narrativa ela se constrói toda convergindo para aquele final. Então as pessoas às vezes me procuram dizendo assim: ah, mas eu não sei o final da minha história, eu deixo acontecer, eu vou escrevendo e aí vem o final. Não, gente, não desperdicem nenhuma linha do texto. Então o melhor é a gente escrever o livro sabendo como vai terminar. Pode até ser que mude de ideia no meio do caminho, tá? É normal, a gente está escrevendo o livro, no meio do livro, resolve que vai mudar, que vai fazer outro final, que o personagem que ia morrer não vai mais morrer, mas o planejamento inicial ele vai ajudar mais do que atrapalhar. E um bom desfecho, um bom final é muito importante para quem vai escrever ficção. Bom, agora uma categoria que é curiosa, e eu coloco essa categoria não porque seja obrigado, não é obrigado que haja romance numa narrativa, até porque romance aqui tem que ser visto no sentido mais amplo, né? Romance pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de pai e filho, mas precisa, em geral, há relacionamentos, há amor nas histórias, e amor no sentido mais variados. Então, pensar qual vai ser o relacionamento da minha história, o Velho Mar do Remy, por exemplo, é fantástico, e é o relacionamento entre aquelas duas pessoas. Então, qual vai ser o relacionamento da minha história é importante. E aí eu achei bacana pensar qual o melhor romance entre esses filmes que assisti, e embora haja vários romances que a gente poderia citar, eu realmente gostei desse filme, vocês devem estar vendo, né? O Maestro, para mim, é o melhor romance, o romance do Leonard Bernstein e da Felícia Montealegro. Aqui são os personagens. A gente está analisando o romance da história que a gente assistiu ou que a gente leu no roteiro, não o romance da vida dos dois, porque não tem como saber o que ali é real, o que é fantasia. O fato é que na história esse romance ele é um romance não tão linear. Por quê? Porque o Leonardo é um personagem, como eu já falei, complexo, um personagem bissexual, o relacionamento deles é aberto, mas eles envelhecem juntos, isso não fica tão ok para os dois, há um desalinho naquilo, um desalinhamento naquela relação. Tem um momento final ali que beira o piegas, mas não tem como não se emocionar com aquelas cenas, e ela tem tudo a ver com esse romance, com esse relacionamento. Então, esse romance deles me pegou, pessoas que estão numa fase mais romântica e tal, e assistindo esse filme vão se lavar chorando. Ele é bonito, ele não é piegas, não é clichê, e não é fácil, eles discutem, eles brigam, não é um relacionamento daqueles relacionamentos clichês hollywoodianos simples, pelo contrário, tá? Eu diria que se a gente pode chamar um par de um personagem, esse é um par complexo, não é um par simples, porque são muito bem construídos os dois personagens e funciona bem os dois juntos. Então, para mim, o melhor romance, o do Maestro, do Leonard Bernstein e Felícia Montealegre.
Mistério ou revelação? Nem todas as narrativas precisam de um mistério, mas o mistério e a revelação são muito interessantes, muito importantes como elemento narrativo, desde Aristóteles. Aristóteles já falava sobre a importância da revelação para as tragédias. Então, o mistério e a revelação são importantes numa narrativa. E eu diria que tem alguns mistérios interessantes ao longo desses filmes. O que eu escolhi como melhor, ele inclusive não vai até o fim do filme, ele vai até o meio, talvez um pouquinho antes do meio do filme, que é a origem da Bella Baxter no Pobres Criaturas. Então, Pobres Criaturas, ele trabalha com alguns elementos interessantes, mas a origem da Bella Baxter é sim um mistério importante, e acho que ele ainda é o meu preferido. Talvez, pensando nas animações, o mistério da Torre do Menino e a Garça também é um mistério muito importante para a narrativa. Eu achei ali a solução do mistério um pouco vaga, não gostei muito da solução do mistério. E também o mistério do Nimona. A gente vai falar de Nimona depois, mas o Nimona também tem um mistério que é um mistério interessante. Mas eu acho que o do Pobres Criaturas, porque assim, a gente criar um mistério é uma coisa. Dá para criar um mistério, surgiu um ET na Terra. Tá, temos um mistério. Mas esse mistério de ser bem resolvido, a solução do mistério ser interessante, ser instigante, ser verossímil, não ser clichê. E o pessoal que tá falando que a Bella Baxter é um Frankenstein feminino, não é um Frankenstein, gente. Não é um Frankenstein. Inclusive, eu achei muito legal essa ideia de que o criador da Bella Baxter não é um monstro, tá? Esse filme realmente é um filme que eu não sei nem se esse filme tem antagonista. Eu não sei quem é um vilão desse filme. É a sociedade, sem dúvidas, mas não há um vilão específico, um personificado nessa história. Então, para mim, o melhor mistério da revelação é o da origem da Bella Baxter, e aí também vocês têm que assistir, porque eu não posso contar aqui. Já temos 40 minutos de vídeo, o vídeo gravado mais longo, sem dúvidas, e a gente deveria terminar por aqui, mas não, ainda quero falar sobre os aspectos subjetivos de uma narrativa. A gente falou até agora sobre aspectos um pouco mais objetivos, né? Cena, personagem, eu nem falei. Cena, ambientação, turning point, mas e os aspectos subjetivos? Então, qual é a história que mais me fez chorar, que mais me fez rir, que mais me fez ter medo? Eu aqui vou resumir em 4 aspectos subjetivos, tá? Eu poderia, claro, criar categorias das mais variadas, mas eu coloquei 4 aspectos mais subjetivos aqui. O roteiro mais envolvente, a história, né, mais envolvente, a história mais inventiva, a história mais polissêmica e a melhor história para crianças, que na verdade não é para criança, é para toda a família. Porque literatura infantil e juvenil não é apenas para crianças, é para todas as idades, porque ela pega o nosso lado infantil e juvenil. Sem contar que é muito importante isso, o cinema mais que a literatura, mas a literatura também, né, para contar histórias, mas é muito importante que haja obras culturais que a família possa ver junto. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Histórias mais envolvente, mais inventiva, mais polêmica, melhor para a criança. Vou começar pela mais envolvente. E mais envolvente é aquela história que te prende na cadeira ou que não consegue fechar o livro. Isso que eu estou considerando como a história mais envolvente. E aí eu não tenho como não escolher o Oppenheimer. O Oppenheimer, se eu tivesse saído do meio do filme, eu teria que voltar para assistir o filme, porque não ia ter outra sessão, né? Porque não tem como a gente não ver o que vai acontecer depois, embora no Oppenheimer a gente até saiba o que vai acontecer. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui, que não tem a ver com os filmes do Oscar desse ano, mas uma vez eu estava num ônibus, voltando de uma cidade do interior, tinha dado uma palestra, estava voltando num ônibus, uma viagem longa, e eles passavam DVDs na época na televisão daquele ônibus. E estava passando o Interestelar. Eu nunca tinha visto, comecei a ver o filme, botei fone de ouvido, comecei a me interessar pelo filme, Interestelar, que também é do Christopher Nolan, se eu não me engano. No meio do Interestelar, o som do filme parou. Eu conseguia ver o filme, ler a legenda, mas não estava dando para ouvir. Aí eu, metido, me levantei, fui lá na frente do ônibus, falei com o motorista que estava dirigindo, e o motorista tentou resolver, mas o que aconteceu? Ele tirou o filme do ar. Então não dava para ver, para ler a legenda e nem para ouvir. Eu tive que voltar para o meu lugar e todo mundo do ônibus estava vendo o filme e me olhou com uma cara de que queria me matar, né? Porque as pessoas pelo menos estavam lendo ali a legenda. Bom, voltei, me encolhi do meu canto, mas eu não sosseguei enquanto eu não consegui encontrar o filme, alugar, comprar, não lembro qual foi a solução, porque isso já faz anos, e ver depois em casa o resto do filme. Então, isso é um roteiro envolvente. É um roteiro que a gente, quando começa a ver, não consegue parar antes de terminar. E, para mim, o Oppenheimer cumpre esse papel de roteiro envolvente. A história, para mim, mais inventiva, e aqui de novo vou ter que falar de 2, né?
Porque não tem como não colocar o Pobres Criaturas e não tem como não colocar o Barbie. O Pobres Criaturas, ele consegue, e eu coloquei uma observação aqui, tá? Inventivo, para mim, é uma ousadia que funciona. Porque o Menino e a Garça é bem inventivo. Mas, na minha opinião, na minha cabeça aqui, mais adulta, ocidental, contemporânea, não funciona tão bem aquela ousadia. Ela me deixa mais perdido do que faz alegoria. Mas no Barbie e no Pobres Criaturas, a história ela é original, ela quebra paradigmas, ela é inventiva. A Barbie tem aquela viagem entre mundos, que é uma coisa que poderia parecer patética e funciona super bem. Inclusive, a imagem muda, né, no filme. Então, me parece que são duas histórias muito inventivas e que funcionam, muito criativas. Eu acho que esse mérito uma história tem que ter. Inclusive, eu gosto que na ginástica artística, eles dão uma nota para ousadia do salto. O salto que é mais ousado, executado bem, não ótimo, ele vai ter uma nota melhor do que o salto mais fácil com uma execução perfeita. Então, saltos ornamentais ou ginástica artística tem essa categoria. E eu acho que nós, escritores, temos que pensar nisso também. A gente tem que se arriscar, eventualmente, porque se a gente não se arriscar, a gente não vai sair do lugar, ainda mais autores iniciantes. Então, para mim, esses dois roteiros aqui, essas duas histórias, elas conseguem ser muito inventivas, muito originais, muito ousadas e funcionam. Polissemia. Polissemia é a capacidade de uma obra ter vários significados. Então, eu já falei, por exemplo, que o Barbie, para mim, ele é sobre muito mais do que a questão do feminismo, embora não precisasse ser mais do que isso, porque isso já é suficientemente importante, mas ele está muito ligado, né, nessa questão, então eu não escolhi o Barbie, embora eu ache bastante polissêmico o que o Barbie traz. Eu trouxe aqui o Nimona. O Nimona é uma animação que foi rejeitada pela Disney Pixar, e aí depois os roteiristas, que é o Robert Baird e o Lloyd Taylor, esse filme é baseado nas HQs do Andy Stevenson. Então, o Nimona, ele foi feito pela Netflix, ele acabou sendo produzido pela Netflix, e ele concorreu na categoria animação, acabou não ganhando, mas ele tá aqui na minha lista e ele vai ganhar 2 das minhas categorias, vão para o Nimona. Primeira é essa, a história mais polissêmica. Nimona, a personagem Nimona é um ser... eu vou ter que falar, embora isso apareça lá no meio do filme, tá? É um ser metamorfo, então é uma menina que pode virar outros seres, e aí o que é esse ser metamorfo, né? O que é isso? O que representa? É um reinado que tem muros para não ir para fora da cidade. Ela é o único elemento monstro que está ali dentro e pode acabar ruir com aquela paz absolutista toda. O que representa isso é muito polissêmico. A gente pode pensar em sexualidade, pode pensar em amadurecimento, pode pensar em questões mesmo políticas, monarquia, república, democracia. A gente pode pensar em um monte de coisa. Então, o Nimona, para mim, é uma animação que, além de ser polissêmica, é a melhor história para crianças e para toda a família. É aquele filme que, se a pessoa que está me assistindo não é tão conservadora, se ela for, acho que ela já abandonou o vídeo lá no meio do caminho, mas vale a pena sentar e assistir com o filho, assistir com o filho, assistir com o avô, com a avó, porque é uma história para toda a família, é uma história... Claro que tem a fantasia da história mais infantil, mas aqui essa fantasia eu não acho que se perca em nenhum momento. Tem algumas animações, o próprio Soul da Pixar, que eu acho fantástico, tem um miolo ali que é meio só engraçadinho. E o Nimona o tempo todo mantém essa ideia da polissemia, essa ideia do questionamento, da reflexão. Ele é um filme, vou chamar de filme, né? Uma história complexa que vale muito a pena assistir. Certo, gente? Falei de diversos elementos da narrativa, não falei do elemento mais importante. Aliás, eu não falei de 2 elementos importantes, né? Um nem tem tela aqui, porque no cinema não é comum. O cinema não costuma ter narrador. O narrador é o elemento narrativo mais importante de um texto escrito. No cinema não costuma ter a figura do narrador. E o filme O Conde tem um narrador. O filme O Conde tem um narrador que não é apenas a câmera, a terceira pessoa e tal. Então, aliás, o Barbie também tem, né? E o Barbie, bem legal a narradora, porque a narradora depois... Eu não vou dar spoiler, tá? Mas o Barbie também tem uma narradora, a gente vai descobrir isso aos poucos. Então, o Barbie e o Conde tem narrador, não coloquei nas categorias, quem sabe pro ano que vem. Farei esse vídeo ano que vem de novo, foi muito legal fazer mesmo. Então, quem sabe ano que vem eu coloco a categoria narrador. Se vocês sentiram falta de alguma categoria, coloca nos comentários, mas não coloquem nos comentários que sentiram falta de personagens. Porque temos aqui, sim, a escolha dos melhores personagens desses filmes todos, do ano de 2023, para discutir um pouquinho a construção de narrativas. Só que nosso vídeo já está bastante longo, já virou uma aula isso aqui, e eu vou deixar esse para um outro vídeo, publicar logo de seguida, uma semana depois, para vocês não ficarem esperando muito tempo, e para quem vê um já vê o outro.
mas eu vou gravar esse vídeo dos personagens separado, tá? Importante dizer, personagem também é um elemento fundamental na narrativa. Então é importante que vocês pensem nos personagens de vocês, que vocês, na hora de planejar uma história, planejem bem protagonista, antagonista, os coadjuvantes, porque isso vai dar toda uma... Alguns autores, o próprio Assis Brasil, costumam dizer que o mais importante numa narrativa, num livro, são os personagens ou as personagens. Certo, gente? Fica para o próximo vídeo, não deixem de clicar lá para assistir. Do mais, muito obrigado por terem ficado até aqui, esse vídeo que levou quase 1 hora, né? Nosso recorde de vídeo gravado aqui no YouTube. Até uma próxima, muito obrigado, tchau!